senador, assim como Queiroz, já devem ir fazendo cafezinho desde já para esperar a Polícia Federal. Ou seja, o cabaré está pegando fogo, viu, moça? Rogério Anatablian. Então, ontem, viu, Rogério? Primeiro eu quero te agradecer aqui. Anatablian, é muito difícil esse nome. O meu não é fácil, mas o dele é pior. E dizer, viu, que semana... Você lembra de olha aí, ó, tá vendo? Isso. Mas viu, Rogério, ontem, e ontem esteve aqui conosco do canal Resistentes, Os Resistentes, não é, Lindbergh? Teve aqui me ajuda aí, Lindbergh. Ontem, Eduardo. Sexta-feira, Eduardo Moreira. Exatamente. E aí vieram várias mensagens assim, vocês tinham dito que era o Rogério que viria hoje, cadê ele? Cadê? Cobrando a gente, viu? Mas olha, é uma alegria tê-lo aqui. O Rogério é um parceiro, é uma pessoa que, como nós, não é, tenta ajudar nesse momento difícil, porque todos nós passamos, porque passa o país, não é? Está aqui também no YouTube, tem o canal dele e tem sido um grande parceiro nosso. Eu acho que nessa hora a gente tem que fazer isso, viu? Semana passada, repito, estava aqui conosco do canal Os Resistentes, não é? Eduardo Moreira, que não é o Eduardo Moreira, economista, mas é um grande comunicador, Eduardo Moreira, foi muito bom. E hoje você, então, é uma alegria. Vocês valorizam muito o nosso canal, a gente também valoriza muito a iniciativa de vocês, não é? E antes de passar a palavra para o Lindbergh, que é quem começa sempre o nosso bate-papo, eu quero dizer desde já e apresentar aqui, viu, Lindbergh, a minha solidariedade a você. Eu não sabia, porque hoje eu amanheci um monte de coisa para resolver e não entrei nas redes, mas o senador Requião me ligou dizendo que estavam fazendo assim uma sacanagem contra você nas redes e me explicou o que estava acontecendo, né? Fake news, não só solidariedade. O que a gente puder fazer como reação a essas barbaridades, a esses crimes, você conte com a gente, tá certo, Lindbergh? Mas depois você vai explicar. Vai explicar tudo. E, aliás, eu sei que tem vídeo aqui, não é? Tem vídeo aqui, isso é muito importante. Deixar esse alerta, porque isso que estão fazendo é um crime. Olha, antes de perguntar para o Rogério Anatablian, entrar no assunto sobre essa busca e apreensão na casa do Luciano Bivar, Vanessa, eu estou com os vídeos aí, inclusive minha resposta de ontem. Agora, eu confesso uma coisa a você, essa indústria de fake news, eu fiquei ontem revoltado e as pessoas me ligando, estão viralizando um vídeo seu, indo no Vidigal, depois eu vou explicar tudo. Eu até escrevi para a Manuela W, viu, Vanessa? Porque a Manu já sofreu tanto fake news, eu acho que a pessoa... Ela sofre. Mas sofreu, eu tomei instruções com a Manuela W. Eu disse, Manu, o que é que eu faço? Ela disse, vai para cima, grava um vídeo, vai na delegacia, nós já estamos descobrindo, hoje eu vou sair 15 minutos antes do programa, porque eu vou na contra-informática, que a gente vai descobrir quem fez, e nós vamos exigir que essas pessoas sejam punidas. Mas daqui a pouco eu explico tudo. Vamos deixar a audiência subir um pouco, né, Rogério? E eu queria começar, Rogério, falando sobre esse episódio de hoje pela manhã. Essa briga do PSL, uma briga enorme, e a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa do presidente do PSL, Luciano Bivar. A pergunta, a PF está aparelhada? Porque, veja bem, até agora não teve busca e apreensão com Queiroz, não teve nada com Flávio Bolsonaro. Se o Luciano Bivar tivesse nas boas com Bolsonaro, será que a Polícia Federal teria ousadia de fazer uma coisa como essa? Então, eu sei que foi uma decisão do TRE, mas a gente sabe como essas coisas acontecem. Eu queria que você falasse sobre isso. E a Vanessa bem falou a declaração do delegado. Como está a relação dele, né? O delegado Valdir, o líder do PSL na Câmara dos Deputados. E disse, a resposta dele foi que Flávio Bolsonaro e Queiroz já esperassem com o cafezinho pronto a chegada da Polícia Federal. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Lindbergh. Obrigado pelo convite. Bom, Lindbergh, em relação a isso, eu gostaria também, como a Vanessa, só de começar expressando minha solidariedade em relação às fake news das quais você tem sido vítima, em especial essa última, né? Que no correr do programa, eventualmente, a gente pode falar um pouco mais. E na casa do Luciano Bivar, o que nos choca a todos, nos deixa perplexos, é o aspecto da temporalidade. Porque se tivesse que ocorrer busca e apreensão, e se não houvesse o componente político, isso teria que ocorrer numa situação anterior a essa disputa política, a essa briga que ocorre no PSL, a partir daquela imagem que foi veiculada do Bolsonaro, dizendo para o garoto esquecer o Bivar, esquecer o partido estava queimado, não é? Aquilo me parece mais uma coisa plantada para gerar uma situação que tinha um interesse político, que tem um interesse político. As reações a gente assiste, essa que é para eles prepararem o café para a chegada da PF, denota que existe uma briga entre dois grupos, esses dois grupos disputam poder e muito provavelmente ambos têm seus tentáculos nas instituições. Quer dizer, se por um lado o Bolsonaro está na chefia do executivo, por outro lado tem muita gente que tem influência política no seio das instituições. Eles elegeram muita gente no aparato da Polícia Judiciária, eles elegeram muita gente vinculada a esse discurso punitivista, e agora talvez comece a provar do próprio veneno. Oi. Você vai entrar fazendo a pergunta? Não. É que eu achei que o meu som que tinha aqui sido cortado, mas deixa eu dizer uma coisa. Acho que você começa bem quando questiona o seguinte, Lindbergh, a gente tem que explorar isso. Isso é que é importante. Se há parcialidade da Polícia Federal, né? Se há parcialidade. E o Rogério entra nisso. Olha, o problema que nós temos que analisar é a temporalidade, é o momento em que a Polícia Federal vai à casa do presidente nacional do PSL. É isso que nós temos que analisar. E a fala do delegado Valdir, que nada mais é do que o presidente, o líder do PSL na Câmara dos Deputados, foi uma fala forte, porque ele foi publicado já há poucos minutos em vários blogs, não é? Vários jornais já, nas páginas da internet de vários jornais do Brasil, ele dizendo o seguinte, que se a Polícia Federal, veja bem o que ele diz, se a Polícia Federal vai à casa do presidente nacional do PSL, do Bivar, se foi fazer uma busca e apreensão contra o Fernando Bezerra, que é do MDB de Pernambuco, líder do Jair Bolsonaro no Senado Federal, e se também o ministro Marcelo Álvaro Antônio é alvo da Polícia Federal, ele pergunta o seguinte: quais seriam os próximos passos da Polícia Federal? Ou seja, vai também atrás do Queiroz, vai também atrás do Flávio Bolsonaro, porque se não o fizer, ele questiona por que do tratamento diferenciado. Ou seja, é o líder do governo falando isso, gente, de forma aberta, que há, sim, aparelhamento por parte da Polícia Federal hoje. E aí as várias reportagens recordam tudo, quais as denúncias que envolvem o Queiroz e que envolvem o Flávio Bolsonaro, que são extremamente graves, cujo conteúdo probatório é muito forte, não são apenas denúncias vazias. Há um conjunto de fatos, de documentos que comprovam essas graves denúncias de desvios de recursos de servidores que foram parar não só na conta do Flávio Bolsonaro, mas parar também na conta da Michele Bolsonaro, a primeira-dama, não é? Então, isso é muito grave, Lindbergh, isso é muito grave. Investigado, tem que ser investigado, porque não é só uma briga por dinheiro, é óbvio. Eu vi uma matéria que dizia o seguinte: somando o fundo eleitoral com o fundo partidário, é quase meio bilhão de reais, somando os dois para o PSL. Então, também tem o fator dinheiro, mas tem o comando do partido. Do PSL existem os bolsonaristas e aqueles que não são tanto assim bolsonaristas, né? E Bolsonaro, a gente viu nesse encontro que eles fizeram nesse final de semana em São Paulo, um encontro dos, como é que se diz? Dos conservadores
conservadores, né, ou seja, da ultradireita reacionária, esse racha fica evidente. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pedir esclarecimento. Nós não podemos ficar calados, não, gente, porque, olha, eles passaram anos e anos, Lindbergh, tentando colar o carimbo na esquerda de corrupto. É isso, nós sofremos isso, né? Enquanto que eles são os verdadeiros corruptos. Por tenta nada, não há um fake news aí. Existem fatos e verdades. Agora, Vanessa, de revoltar, viu, Rogério, para você entrar, é que eles, de fato, eles pararam as investigações do Flávio Bolsonaro, a gente sabe com decisão do Supremo, o Queiroz, tudo está na mesma. Eles estão conseguindo operar dentro das instituições para proteger a família Bolsonaro, que é o fato. Ô, Rogério, eu vou passar para você, mas Débora Rodrigues diz aqui no Superchat: Ana Itablian possui as melhores características de um comunicador de esquerda, cultura, razoabilidade. Né? Dizer também, Rogério, e aqui o Cláudio Alves também no Superchat: Lindbergh, políticos, principalmente de esquerda, sempre será alvo de infâmias como a que te atingiu. Processos então, Rogério, do julgamento do Supremo Tribunal Federal da prisão em segunda instância. Esse é o tema quente da semana, né, Vanessa? O Globo tá esperneando, estão fazendo chantagem de todo jeito, transformando nisso uma grande questão, como eles sempre fizeram, né? Eles sempre pressionaram o Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria saber da expectativa sua, Rogério. Lindbergh, eu acho que a questão do republicanismo deve ser suscitada em todos esses momentos, em todas essas temáticas, e tem um liame importante aí. Como a Vanessa bem colocou, então do Flávio Bolsonaro e do Queiroz, você não tem ilações, você tem uma quantidade de provas, você tem uma quantidade de indícios que numa sociedade onde nós estivéssemos na vigência do Estado Democrático de Direito, aí sim, muito provavelmente, ensejaria prisão preventiva, em função dos cargos que as pessoas ocupam, da influência política que detêm, da possibilidade de destruírem provas, de interferirem com testemunhas. Então, o republicanismo, a narrativa do republicanismo que foi ceifado da nossa vida política é muito importante. Por isso a importância de um canal como o vosso, de outros canais que fazem essa luta, fazem essa tentativa de disposição com uma narrativa que possa ser substancial, que possa fazer com que as pessoas entendam que a gente vive nesse país. A questão da segunda instância, mais uma vez, é uma disposição constitucional em cláusula pétrea que só poderia, com um poder originário, com a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Então me choca, de alguma forma, que a Globo, a mídia repercuta, a mídia corporativa repercuta, que a Câmara antecipa a discussão da segunda instância. É uma discussão, ao meu ver, infrutífera, porque nós estamos tratando de cláusula constitucional, isso na Constituição como garantia. A pessoa não pode ser privada da sua liberdade sem o trânsito em julgado, sem a sentença penal, sem o título penal condenatório definitivo. Então, nós estamos participando de uma discussão onde o que nós temos que fazer, ao meu ver, de forma exaustiva, e muitas vezes até é muito difícil em função da assimetria. Eles atingem milhões de residências, eles têm um poder econômico enorme, eles estão associados com a banca, eles estão associados com esse poder que emana de um rentismo apátrida, que vem de fora para dentro, que tem uma característica e que associou parte da elite predatória brasileira, da elite maiameira, como acontece no Equador, como acontece na Colômbia, como acontece em toda a América Latina, no propósito de fazer com que as pessoas sejam induzidas a tomarem atitudes contra seus próprios interesses. A questão da segunda instância, para mim, ela foi alterada em 2019 com um objetivo único, que era levar o presidente Lula à cadeia, de forma precipitada, num juízo político, que careceu de juízo natural, que não tem crime, que não tem prova, não tem tipo penal. Não é? E nós acompanhamos de perto tudo isso de forma muito indignada. Foi um dos motivos que me levou a me expressar publicamente. Até então, eu me expressava publicamente em função de uma percepção até que as coisas caminhavam no âmbito de um governo nacional e popular para uma emancipação do
país, uma política externa altiva, ativa, conversando com todo mundo do mesmo jeito, do mesmo nível. Conversávamos com os países da América Latina, da África, da Europa, com os Estados Unidos da América do Norte, com o Hemisfério Norte de um modo geral, no mesmo patamar, né? E eu acho que nós precisamos disso, nós precisamos de republicanismo, tanto na questão do Queiroz, como na questão da segunda instância. As pessoas precisam entender que o rol é constituído para que nós tenhamos uma sociedade que funcione com base, que seja num contrato social. Se a gente quiser voltar mais ainda no tempo, Marco Túlio Cícero, nós precisamos de uma disciplina legal para ter uma relação minimamente ordenada. Agora, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né? Olha, viu, Lindbergh, eu acho que você levanta uma questão muito importante. A gente sempre tem que recapitular aqui, rememorar tudo o que envolveu essa condenação e essa prisão arbitrária do presidente Lula e o motivo disso, né? O motivo foi evitar uma retomada por parte do presidente Lula, porque não há quem duvide disso. Lula, candidato a presidente da República, seria eleito tranquilamente, por isso é que fizeram a perseguição. E aí, Rogério, eu queria que você falasse um pouco sobre essas últimas revelações do Intercept, porque já são tantas revelações e parece que, usando paisagem, diga. Mas antes de entrar no Intercept, me permita, desculpe, vamos explorar mais esse julgamento do STF, que é tão importante. Você sempre é tão esperançosa. Mas eu acho, viu, Lindbergh, que isso tem muito a ver, porque eu não tenho dúvida que essas mudanças do Conselho Nacional, pelo menos do Ministério Público até agora, tem sido essa pressão, que não é a pressão da mídia tradicional, porque a mídia tradicional, pelo contrário, que ela pode proteger, ela protege. Vocês já pensaram se essa mídia tradicional, se a Rede Globo, se a Rede Record, o SBT, tivessem divulgando do Intercept? Lindbergh, já pensou? Eles não dão uma linha, eles não falam nada, nem uma linha, não é? Mesmo assim, porque o conteúdo é tão grave que está mexendo com o Supremo, não é possível, porque quem está se desmoralizando são eles é que estão se desmoralizando. Então, eu acho que depois, vamos falar, viu, quero que você fale sobre isso, porque é muito grave. Já tem 2 dias isso, viu, Lindbergh, a gente não comentou sobre isso ainda, sobre aquela fala dele em relação a fazer a denúncia do presidente Lula, né? Ou como foi montado, né? Tipo uma novela, né? Agora, o Lindbergh perguntou, né? Qual é a tua expectativa? Perguntou para você, Rogério, ele não pergunta para mim, que ele sabe, a minha expectativa é sempre muito positiva, mas olha, eu tenho tido mais cuidado, viu, Lindbergh? Eu tenho procurado ouvir opiniões, e eu fico muito feliz em dizer que a maior parte das opiniões que eu tenho visto até agora são opiniões que devem ser em torno de 6-5 a favor da Constituição. Ou seja, prisão só depois da condenação efetivada, ou seja, depois do trânsito e julgado. Vocês dois, será que vem com alguma modo com um ponto central? Opa! Aqui. Um ponto central, que é aquela cláusula pétrea, está no artigo 5º da Constituição, né? Inclusive, eu não sei como é que ministros do Supremo podem e modificar uma lei expressa no artigo 5º da Constituição. Então, não poderiam. Só uma Assembleia Nacional Constituinte para modificar aquilo. E como não pode essa PEC ser votada na Câmara? O presidente da CCJ, Francisquini, pautou isso para criar um fato para pressionar o Supremo. Porque, primeiro, eles não têm maioria qualificada para votar uma emenda constitucional, não tem votos para isso. E, segundo, não poderiam, cláusula pétrea, só uma Assembleia Nacional Constituinte para mexer. Agora, a população, né, no começo, no passado, parece que mudaram isso. Na tese da modulação, Vanessa, seria prisão a partir da condenação pelo STJ. Né? Era esse o debate. Eu queria saber de vocês se isso ainda está valendo, se essa tese se sustenta, ou se nós vamos, de fato, defender o que está escrito na Constituição, que é que só pode haver
a prisão depois da sentença transitada em julgado. Aí teria o STF, que era o que libertaria o presidente Lula, inclusive, né? Que eu concordo também com o Rogério. Essa decisão do Supremo lá atrás, pela prisão em segunda instância, só teve um escopo, um objetivo, que foi prender o Lula. Falasse um pouco sobre isso, Rogério. Com relação a essa questão da modulação, eu acho que seria outra excrescência jurídica, porque o Supremo Tribunal de Justiça acabaria fazendo, às vezes, o Supremo Tribunal Federal, ele não pode fazer controle constitucional, e seria uma excrescência jurídica e uma cessão de poder político também ao Superior Tribunal de Contas. Eu não sei como os outros ministros do STF encarariam esse tipo de proposta. Eu acho que essa proposta é fadada a não ter êxito. Agora, quanto ao êxito de uma situação que é expressa na Constituição Federal, está expresso, gente. É o que o Lindbergh e a Vanessa disseram. A subjetividade, texto expresso, não cabe nenhuma dúvida. Só a sentença penal condenatória com trânsito em julgado, é um título penal definitivo de sentença condenatória. Eu nesse momento, quero acreditar, porque eu quero guardar alguma dose de otimismo, mas é muito importante que a gente tenha a capacidade de narrativa para fazer com que as pessoas cobrem, para que as pessoas cobrem as instituições, para que as pessoas cobrem seus representantes eleitos, para que cobrem o Ministério Público, os desembargadores, a magistratura de um modo geral, porque essa questão da ascendência, eu não gosto muito da ideia de nós imaginarmos que a Constituição só seria cumprida se houvesse uma mudança na correlação de forças. A Constituição ela tem que ser cumprida de qualquer maneira, ela não tem que ser objeto de opiniões publicadas, né? Não digo nem opinião pública, porque é uma opinião publicada que forja a posteriori um comportamento de manada. Não é um conteúdo, porque eles têm muitos recursos, como foram os recursos do Caixa 2 da campanha do Bolsonaro, como são os recursos de Caixa 2 que continuam sustentando as fake news, como são os recursos de Caixa 2 que continuam sustentando os ataques a quem faz a defesa das demandas nacionais e populares. Agora, texto constitucional tem que ser interpretado na sua literalidade para toda a política no país. Como que alguém vai vir para o país para investir num país onde não existe segurança jurídica? Onde a gente está ao bel prazer de uma opinião publicada de uma grande mídia. Me lembra muito o que acontece no Equador, o que aconteceu e de alguma forma está em curso no Equador. A grande mídia com opiniões publicadas, tentando subverter a ordem constitucional. Lá a Rede Globo é a Teleamazonas e a Ecoavisa, de alguma forma. Eles ficam o tempo todo dizendo que os correístas, que são a grande maioria do país também, se deixasse o Rafael Correa concorrer, ganharia a eleição presidencial, né? E eles têm um dispositivo constitucional ali que permitiria a convocação de uma eleição. A mídia publica que os correístas são vagabundos, que são baderneiros, que estão deturpando, que são chavistas, que estão instigados pelo Maduro, uma narrativa idêntica que o Bolsonaro e os setores mais reacionários e conservadores insetam aqui. Quer dizer, eu tenho muita perplexidade a pular que quem luta pelos direitos da Seguridade Social, dos trabalhadores, possa ser caracterizado como baderneiro ou vagabundo. Eu acho que baderneiros e vagabundos são eles que lutam para que a Constituição Federal não valha, que fazem manifestação contra as instituições e não contra as decisões das instituições. É como jogar, parafraseando o ex-presidente Lula, é como jogar a criança com a água do banho. Você tem problema nas instituições? Vamos criticar, olha, tem um problema aqui, um problema ali, mas nós não podemos descartar as instituições. Uma sociedade de barbárie, de falta de qualquer princípio e qualquer preceito regulador da relação social. Eu quero acreditar, gente, quero guardar algum otimismo, mas a gente sabe que esse golpe foi dado com um objetivo muito claro e o Bolsonaro recém foi imposto 6 meses, nem isso de gestão. Não sei se eles vão entregar muito fácil essa rapadura. Não? Mas olha, deixa eu lhe dizer o seguinte, viu, Rogério Lindbergh, eu fiz uma recapitulação de como é que as coisas chegaram onde chegaram. Na realidade, até agora, não houve nenhum julgamento, como que eu digo, um julgamento mais genérico sobre essa questão da prisão em segunda instância. Tudo que foi feito foi em cima de questões objetivas, né? Processos objetivos. Então, em 2009, em fevereiro de 2009, foi a primeira vez que o Supremo se deparou com essa questão. Houve um pedido, porque de um réu que estava preso, foi julgado, ele apresentou um pedido para que ele aguardasse os seus recursos em liberdade.
em 2009, o Supremo concordou, não, de acordo com a Constituição, é um direito que eles têm, aguardar em liberdade. Essa mudança, a mudança aconteceu exatamente no início do ano de 2016, que foi o ano do golpe da presidente Dilma, e tudo pensado, exatamente tudo pensado para atingir o presidente Lula, ou seja, havia uma maioria até 2009 contrário à execução da pena após o julgamento de segunda instância. E quem que mudou aquela época? Quem mudou para dar maioria em 2016, a partir de 2016, a prisão em segunda instância, quem mudou foram exatamente o Toffoli, o Gilmar Mendes e a Rosa Weber. Então, é por isso que eu tenho esperança, porque o Toffoli, pelo que tudo indica, ele volta a ter aquela opinião, ele volta. Olha, nada acontece por começo de 2016. Então, eles, de um lado, preparavam a tirada do presidente Lula da cena, prepararam isso, a tirada do presidente Lula de cena, e, por outro lado, a tirada da presidente Dilma, o golpe contra ela para poder assumir o poder. Só que nem tudo deu exatamente como eles imaginaram, como eles trabalharam, porque o Bolsonaro não era a opção deles, tá? É radical, essa direita conservadora, não era exatamente isso. Então, eu quero dizer o seguinte, e tenho ouvido muitos amigos dessa área, Lidberg, da área do direito, e há sim uma expectativa para que a gente consiga finalmente nessa votação que justifique. Eu não sei não, eu sei que o pessoal da Lava Jato, aquela turma, há muito tempo estava embarcado no Bolsonaro. A gente viu isso claramente. E na reta final, toda aquela turma, todos aqueles procuradores, Sérgio Moro, trabalhando diretamente pela eleição do Bolsonaro. Claro. Impedir que o Haddad fosse eleito, o Haddad e Manuela, óbvio. Mas não era o plano A deles. Esse foi o plano B. É isso que eu tenho dúvida. Eu não escreveria isso, não. Essa turma da Lava Jato podia estar embarcado com o Bolsonaro há mais tempo. Mas depende de quem. Eu me referindo ao Supremo Tribunal Federal, né, Lidberg? E não só ao Supremo. Os colegas, que foram nossos colegas no Senado, na Câmara dos Deputados, a gente sabe que a alternativa deles era o PSDB. Essa era a alternativa deles. Da Globo, essa era a alternativa. E que eles não tiveram mais como esconder, porque estava ficando tão feio. Estava ficando tão feia aquela situação de perseguir a esquerda de todo mundo contra Aécio, contra Temer, que eles tiveram que... Não, você não concorda com isso, Rogério? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu concordo, eu acho até que eles teriam a alternativa do Ciro Gomes, que foi uma alternativa com a qual eles, de alguma forma, namoraram durante algum tempo. Eu fiz a primeira grande transmissão em relação a visualizações que eu fiz, na época ainda no Facebook, foi posterior ao primeiro debate das eleições presidenciais de 2018. E eu percebi pela postura do Ciro Gomes, quando ele falava em questões relativas à disciplina da mídia, à disciplina do sistema financeiro, a esses setores. Ele acabou não sendo atraente em função do pouco potencial de capitalização eleitoral. Mas eu acredito na ordem de viabilidade para os interesses desses grupos, vamos dizer, da banca, dos interesses do rentismo, da Globo, da grande mídia, do Centrão, de um modo geral, esses interesses, tentando colocar todos no mesmo balaio, eu acho que eles tinham por ordem de prioridade Geraldo Alckmin, Ciro Gomes e, em não viabilizando, o Jair Bolsonaro, até pela própria instabilidade de comportamento do Bolsonaro. O Bolsonaro acredita que detém um poder que não detém, porque ele depende do parlamento, ele depende de uma série de injunções dos ruralistas, dos bancos, da grande mídia, e ele sente que tem um poder que não tem. Ele tem a caneta de chefe do executivo, mas sem todo esse suporte ele não resolve absolutamente nada. Eu acho, sim, que a prioridade deles era eleger o Geraldo Alckmin. Parece mais palatável, parece uma coisa que, para o cenário dos interesses deles, pode representar alguma coisa mais limpa, mais clean. Agora, o indício claro disso aí é a tentativa de construir alianças no sentido de propor uma solução de centro que tem a cara do Luciano Huck, né? Que gera perplexidade de todos que pensam nesse país. Imaginar que o Luciano Huck seja uma solução de centro, não é? Eu acho que tem todo sentido, Vanessa. Eu acho que o candidato preferencial deles era o Geraldo Alckmin.
Mas Lindbergh, você ainda acha que a gente não vai... Eu acho que a turma da Lava Jato, 2 dias atrás, falou que a atual do mundo é toda fascista. Ele tem muitas possibilidades daqueles procuradores da Lava Jato já com a tese mais fácil do Bolsonaro há mais tempo. Vanessa, me permita aqui colocar um vídeo explicando aquele fake news. Vamos entrar. Agora, Lindbergh, deixa eu lhe dizer. Eu estava tão revoltado. Eu vou colocar um vídeo depois sobre o assunto. Pois é, eu, como muita gente daqui, eu vou ouvir esse assunto pela primeira vez, Lindbergh. É muito grave isso. Vamos lá. Olha, pessoal, eu confesso que estou gravando esse vídeo indignado. A gente sabe que essa indústria do fake news não tem limites. A gente sabe o que houve no processo eleitoral. Agora, eu acho que a gente tem que enfrentar, denunciar na justiça, exigir punição. O meu aí, que soltaram, que está viralizando, que é uma vergonha. Sábado passado eu visitei o Vidigal. Eu fui chamado para o encontro de vários coletivos de dentro da favela e de fora da favela. Estavam lá parlamentares, como a Benedita da Silva, o Valdec Carcum, o Álvaro, com o André Constantini, que é do grupo Favela Não Se Cala, e estava subindo numa Kombi, como vocês, é o jeito de fazer para subir no Vidigal. Quando eu vi um barulho, era alguém gravando, e eu cheguei para lá na hora, quando eu vi o que era, como eu sei que são bolsonaristas, e o Queiroz, fala do Queiroz, fala do Flávio Bolsonaro. Pois bem, eles botam esse vídeo entrando na Kombi com esses companheiros para ir para esse encontro e botam o seguinte: ex-senador comprando drogas na favela do Vidigal. Eu vou colocar o vídeo para que vocês vejam o vídeo. Agora, primeiro, a minha repulsa a esses canalhas que são preconceituosos contra os moradores do Vidigal. Você subir a favela, são canalhas preconceituosos. Segundo, a gente já está descobrindo, tem várias informações, o responsável por essa gravação e essa divulgação. Eu vou para a justiça. Essas pessoas têm que serem presas. Eu estou entrando com a denúncia amanhã na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. E já temos muitas pistas. O fato é que a gente não pode se calar, pessoal. Eu confesso a vocês que quando eu vi isso circulando com força, a primeira reação foi de impotência. Eu, na hora, escrevi para minha amiga Manuela Dávila, que já foi vítima de muitos fake news. E é isso que eu estou fazendo. Eu vou à delegacia e eu exijo que essa pessoa seja responsabilizada, punida, presa, mas principalmente pelo preconceito contra os moradores do Vidigal e contra as favelas do Rio de Janeiro. Aí, ó. De preto aí, ó. É o vagabundo de Lindbergh Farias aí, ó. Do PT. Bandido, vagabundo aí, ó. Tá aí, ó. Tá no Morro do Vidigal. Aí, ó. Mas eu tô fugindo não, compadre. Eu sei quem é você, cara. Falou, vagabundo! Não te interessa, rapaz. Não te interessa, rapaz. Queiroz, então você vai falar do Bolsonaro. Presta atenção, rapaz. Presta atenção, compadre. Presta atenção, você é bandido, cara. Tô vendo. Olha o naipe do cara, meu. Olha, é porque está com delay. Na verdade, acabou já o vídeo passar, a gente está vendo aqui novamente. Olha só, Vanessa. Primeiro. Coisa. Olha, está passando ainda porque está com. Então, eu acho que já acabou. Na verdade, já acabou o vídeo, Vanessa. Deixa eu te contar o que aconteceu. Qual é a minha revolta?
Isso foi tudo no dia de ontem, Vanessa. Tem. 11 horas da manhã, um amigo liga, cara, ontem, na verdade, isso aconteceu no sábado. O que era isso? Era um evento no Vidigal, em que estava a Benedita da Silva, Valdec Carneiro, reunindo vários coletivos da favela e de fora da favela. Estava o pessoal do Parem de Nos Matar, inclusive vai ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa, porque eu está com a negra das favelas. E eu fui convidado para ir lá. Só que você, quando chega no Vidigal, o Álvaro, o André Constantino, que é do grupo também Favela Não Se Cala, e mais 2 pessoas. E estávamos subindo, para você subir no Vidigal, você sobe de moto ou de Kombi. E estava ali quando eu vi um barulho de longe. Quando eu vi alguém gritando ali, eu percebi logo que eram uns bolsonaristas desses. E eu vou para cima sempre. Eu digo, e o Queiroz? Fala do Flávio Bolsonaro. Aí entrei na Kombi. O problema não foi esse. O problema é que eles colocaram o seguinte, em cima disso a chamada flagrado comprando drogas no Vidigal. Eu botei o vídeo aqui para as pessoas verem o que é que eles filmaram. O que me revolta não é isso, é a tese da criminalização das favelas. Criminalização dos moradores do Vidigal, ou seja, uma pessoa para subir no Vidigal para drogas. Esse mesmo raciocínio preconceituoso que criminaliza territórios populares que eles estão fazendo com essa política do Witzel, Vanessa. É revoltante. E eu, quando falei para você aqui no começo, liguei para a Manuela Dávila, disse, Manu, você que sofreu tanto, me diz aqui como proceder, porque eu me senti... Eram as pessoas ligando, olha, então tá rolando isso aqui, tá rolando aqui, tá no grupo tal, tá no grupo tal. Eu disse, como é que eu vou rebater tudo isso? Foi o que houve na campanha eleitoral. A gente não conseguia ter fôlego para responder. Né? Nesse caso nosso aqui, Vanessa, inclusive você, que está tendo uma manifestação de táxi aqui no Rio de Janeiro todo, e eu estou indo para a delegacia de repressão, crimes contra a informática. A gente já localizou a pessoa que deve ter sido a pessoa que está lá escrito PL, Bolsonaro, tudo aqueles. Porque você vê o discurso, você vê o nível. Ele começa a dizer assim, está lá o petista, vagabundo, bandido. Vagabundo. É um negócio, é impressionante. Agora, eu custo a crer como é que algumas pessoas acreditam num negócio desse, gente. Eu vou exigir. Não, e o pior, Lindbergh, o pior é que acredito, porque a rede deles, desse fake news, é algo assim desastroso. Eu participo de alguns grupos lá no meu estado do Amazonas, grupos assim de gente simples, de trabalhadores, de mulheres, inclusive alguns no interior. E Lindbergh, eles pegam as principais lideranças, as lideranças assim, para divulgar esses vídeos. É lamentável, para divulgar, então, e muitas vezes eles pegam pastores da igreja, religiosos, para divulgar essas coisas. Então as pessoas acabam que acreditam em Lindbergh. Então, você fazer a denúncia e a polícia localizar, porque a polícia localiza, ela só localizar se ela não quiser, porque se ela quiser, ela localiza sim quem veio, quem fez e quem reproduziu. Eu estou indo hoje à tarde lá, mas eu vou dar quase tudo pronto, porque as informações chegaram, as pessoas foram ligando, eu vou mostrar tudo lá ao delegado mesmo, né? Que ele responda criminalmente sobre isso que fez, porque não é qualquer coisa, Vanessa, não é qualquer coisa. Porque, Lindbergh, você está falando... Eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 não, eu tenho 3 filhos. Você está falando das redes, o que é? Mas, viu, escuta aí, você está falando das redes, o que são as redes? As redes, né, não sei se o Rogério concorda comigo, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter, mas para além disso, eles colocam, sabe aonde? E a gente não tem o controle no WhatsApp, Lindbergh, mando de um por um no WhatsApp, então você também tem que dizer... Oi? Isso aqui foi principalmente no WhatsApp. Olha aí. Isso aqui não é Facebook, não. A covardia, eles sabem, como eles sabem que podem responder criminalmente, a covardia que eles jogam no WhatsApp. Não é, Rogério? Não é? É o proselitismo. Elitismo da teologia da prosperidade, porque aí nós não temos efetivamente controle. Muitas vezes é repercutido esse tipo de notícia, e muitas vezes eles ali, no púlpito, repercutem.
E é sempre bom fazer a ressalva que não é nada contra nenhuma profissão de fé. Nós somos defensores da liberdade absoluta, do Estado laico, cada um professa sua. Todos os credos têm gente de todo tipo de orientação, de todo tipo de índole. Nós temos muita gente boa que está vinculada por questões de foro íntimo, de crença pessoal a esse tipo de atuação, mas eles fazem repercussão e exploração política. No púlpito, muitas vezes podem dizer, olha, o ex-senador de Farias, tem um vídeo aqui que corrobora essa narrativa. Quer dizer, são as fake news que trilham, que vão por um caminho pavimentado pelas deepfakes, lá das jornadas de junho de 2013, quando eles começaram a impulsionar conteúdo nas redes sociais, conteúdo pago, depois criaram movimentos da índole do MBL, do Vem Pra... São movimentos artificiais, com figuras que eles imaginavam que repercutiam o modelo daqueles extratos que eles queriam gerar comportamento de manada. Vide o perfil do Kim, do Arthur, do Holiday, por exemplo, para citar alguns. Quer dizer, eles, pessoas que nem sabiam do que estavam tratando, mas que poderiam repercutir, por verossimilhança, um comportamento de manada. O que você faz? Você repercute em rede social, impulsiona conteúdo em rede social. Depois você coloca essa gente em carros novinhos, com aparelhos de som, dizendo, olha, eu também moro em Guarulhos, eu também moro em Santo André, eu também moro na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, em Maricá, meu pai está desempregado, e o problema de tudo é o governo do Lula, é o governo da Dilma, eles que nos levaram a essa situação. E aí, paralelamente, você tem na rede social conteúdos impulsionados aos milhões, muito dinheiro, rede de WhatsApp, proselitismo, mídia punitivista, tudo isso trabalhando e concorrendo de forma paralela para desacreditar as conquistas do governo nacional e popular. E ainda assim, se eles não tivessem aprisionado o Lula teria ganho as eleições em primeiro turno. Quer dizer, deixou semente tudo que foi realizado nesses governos, retomar o protagonismo da narrativa. Então, a importância desse tipo de mídia, a importância que esse trabalho se multiplique, que nós tenhamos milhares e milhares e milhões de visualizações, um trabalho que é exponencial, cada um que está aqui com a gente vai ajudar a gente a fazer esse trabalho, tem que multiplicar, tem que compartilhar em WhatsApp, em Messenger, em Twitter, em Facebook, porque nós temos que retomar o protagonismo da narrativa. Nós temos um handicap, nós temos uma virtude e uma qualidade. Nós estamos defendendo a verdade. E em algum momento a verdade vai aparecer, porque não é possível que eles consigam enganar todos por todo o tempo. Alguns por algum tempo vão enganar. Isso é muito grave. O que me impressiona aqui também, olha só, é o preconceito e a criminalização contra as favelas. Vamos lá. Nesse caso meu aqui, estava subindo lá o Vidigal por um evento com... Tinha o aniversário de um amigo meu, que é um militante do PT, que estava... Era muita gente da esquerda reunido no Vidigal para discutir. Então, você subir no morro, então, está subindo no morro para quê? Para pegar droga. Né? É a mesma tese, Vanessa, dessa política do vício. Porque aqui no Rio todo mundo sabe que se vende droga em Copacabana, Ipanema, Leblon, não é no morro só, não. Na Barra. É em tudo que é lugar. Agora, você já viu alguma política de segurança? Você chegar em Copacabana ou Ipanema, Leblon, com um helicóptero dando tiro de cima para combater traficantes? Não. Você sabe o que existe, entendeu? Um negócio está existindo mandado de busca e apreensão coletivo. Coletivo. Você chega, é o famoso pé na porta do morador de favela. A polícia chega entrando. Vai no Ipanema fazer isso. Então, é uma política seletiva, é de criminalização da pobreza. É uma loucura o que acontece aqui. Isso que me revolta mais, entendeu? É um apartheid. Aqui em Lima, no Peru, muitas vezes as pessoas não conhecem essa realidade. Já tem muro físico, né, que separa as comunidades mais pobres dos bairros de classe média e de elite da cidade. Sem a existência de uma percepção macro de um muro físico, né, você tem rua fechada, você tem condomínio, você tem bairros de acesso exclusivo, mas aqui mesmo sem a existência de muros físicos maiores, a gente já tem, o seu relato é perfeito, Lindbergh, quer dizer, no Leblon, na Farm de Amoedo, na Solto, na Delfim Moreira, o tratamento é um. E o mesmo vale para São Paulo, para todos os grandes centros metropolitanos da mesma forma. Nos Jardins e no Itaim, o tratamento é um.
nas comunidades, nas periferias, nos bairros das cidades dormitório, na Grande São Paulo, aí na Baixada, né, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, quer dizer, é a mesma coisa. Você cria mecanismos para que as pessoas, e nisso o ex-presidente Lula tem toda a razão, mais uma vez, quando ele fala sobre a questão da autoestima das pessoas. As pessoas têm que acreditar que elas são merecedoras de um comportamento que faça jus ao que está escrito na Constituição Federal de 88, que é o democrata. Quer dizer, não é possível. E essa gente, muitas vezes, a classe média diz, eu admiro os países escandinavos, eu admiro os países nórdicos, eu admiro o estado de bem-estar social. Mas tenta implantar isso aqui no Brasil para você ver como eles reagem com ferozes. E nesse aspecto eu concordo contigo. Aqui fazendo uma reflexão, talvez o núcleo duro da Lava Jato realmente seja proto-fascista. Realmente eles preferiam uma candidatura do tipo da do Jair Bolsonaro para dizer o seguinte, olha, não se manifestem, porque se vocês se manifestarem, mais do que criminalizar a pobreza, vocês têm dois destinos, ou cemitério ou uma prisão privatizada. É que tem muita gente aqui entrando no nosso programa. Lindy, tem muita gente aqui no WhatsApp. Eu vou ter que sair. Diga. Eu vou ter que sair. Tá, mas eu só queria que você ouvisse uma coisinha. Tem muita gente entrando aqui no nosso chat, no superchat, se solidarizando com você. Exija que a identidade dessas pessoas sejam expostas. Outros, assim, dão opinião tipo a lá Lindbergh. Não acredite muito na justiça, Lindbergh, mas vai em frente. Agora, eu não acredito não, mas o fato é que você tem que ir para cima, tem que entrar na delegacia, tem que dar trabalho a esse pessoal, porque não pode, entendeu? Não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar um desrespeito. Não é só a mim no caso, não. Nesse caso, foi só a mim, não foi aos moradores das favelas do Rio de Janeiro, mas a mim também. A forma como fazem. Bando de canais, as últimas consequências. Eu estou saindo daqui agora porque o trânsito no Rio está terrível e eu tenho que chegar. Marquei lá de conversar com o delegado às 15 horas, tá bom? Vamos lá, a gente continua aqui. Lê o superchat, Vanessa. Eu vou fazer isso. Primeiro, muita gente aqui, a Raquel, viu, Rogério? Raquel dizendo aqui que você, Rogério Antablian, aqui no YouTube, que você está no YouTube, no Facebook, no Twitter, e parabéns pelo nosso... Compartilha, assina embaixo, né? Maria Mercedes, ela entra, Maria Mercedes Torres, apenas para colaborar com a gente, ela entra sempre aqui. O Carlos Alberto Veloso Lopes, que é um grande colaborador da gente, ele diz o seguinte, que o que revolta é que, sendo que é militar ou ligado aos militares, que são bandidos e milicianos. Mas o que revolta é isso, que eles se escondem por detrás dessas redes, por detrás do WhatsApp, e não tem coragem de fazer isso abertamente, né? Ione diz o seguinte, fala para o Lindbergh, exija no processo que seja desmentido em todas as mídias, inclusive na mídia aberta. Aí aqui, Corda Bamba, o importante é a presença do povo em Brasília, lembra que é importante a presença e estarem aqui em Brasília amanhã, no dia do julgamento do Supremo. Mas, olha, eu queria, Rogério, te fazer algumas perguntas. Está aqui, Gal Fragoso também diz, força, gente, que Deus abençoe vocês. Obrigada aí pela ajuda, viu, Gal? Nossa, aqui não para. Maria Mercedes, núcleo duro da Lava Jato, gente que sinto asco. Não é só você, viu, Maria? Muita gente, porque é terrível. E eu quero acabar o programa com isso, viu, Rogério? Falar sobre mais uma conduta deles que foi revelada agora pelo Intercept, que nós não falamos aqui no canal ainda. De novo, Carlos Alberto, vagada. Vamos jogar pedras nos carros que saem defendendo os nazistas bolsonaristas. Esse Carlos Alberto, ele gosta de botar lenha na fogueira, tá certo? Mas é um grande militante, um grande resistente, um grande lutador. Mas eu falava e te perguntava, e assim a gente acaba a nossa participação aqui hoje, Rogério, umas divulgações do Intercept, né, que mostram
os dias que antecederam a denúncia que o Ministério Público fez contra o presidente Lula. E vamos lembrar, é aquela denúncia que foi feita com PowerPoint, né? Com PowerPoint, sem uma prova concreta. Ele sabia que não tinha nenhuma prova concreta, então ele diz assim, a convicção de que tem ocorrido isso, não é? Mas você leu essas últimas divulgações dessas mensagens deles, Rogério? E sim, eu vejo em todas essas revelações, eu vejo um desvio de propósito, porque eles utilizam para cometer crimes. E nesse aspecto, o ministro Gilmar Mendes, de forma absolutamente clara no plenário do Supremo Tribunal Federal, uma quadrilha, quer dizer, você não combate crime cometendo crime, eventuais crimes cometendo crimes. Nesse aspecto, eu gostaria também de ressalvar o voto do ministro Alexandre Garcet, que acabou ficando inconcluso com relação a uma pretensa modulação, né, que foi proposta pelo Toffoli, que deveria ter sido concluída, mas ainda não foi, né? Parece também com objetivo político, mas o Alexandre de Moraes coloca duas coisas que eu acho que são fundamentais para que nós não esqueçamos na nossa narrativa. Que o combate à criminalidade, ele não exclui a questão do respeito aos direitos humanos. E o combate à corrupção não exclui a ampla defesa e o contraditório como preceito e garantia constitucional. Nós não podemos imaginar que nós estejamos numa república punitivista que verse sobre o interesse de grupos, em detrimento de uma imensa maioria. Eu tenho falado muito a respeito dos nossos dois Brasis. De um Brasil com Z, que é pequenininho e cujo núcleo da Lava Jato é parte intrínseca, constitutiva e talvez uma das mais visualizadas nesses últimos momentos do país pelas atitudes, e um Brasil de mais de 200 milhões de pessoas que é conformado por uma diversidade cultural, por uma diversidade étnica, por uma diversidade religiosa, um Brasil profundo, lá do Vale do Juruá, de Presidente Figueiredo, você deve conhecer muito bem. Claro, tudo. Então, esse Brasil, ele fica renegado, ele fica esquecido, e ele fica muitas vezes sendo objeto de uma manipulação espúria, quer dizer, onde você trabalha com frustração, com recalque, com não realização das pessoas, onde você utiliza a mídia punitivista, o proselitismo charlatão, e faz com que, através dos controles ensejados pela mídia e pelas mídias sociais, de alguma forma, que são monitoradas, né? A gente assistiu Privacidade Hackeada, Snowden, Herói ou Traidor, então eles antevêm comportamentos e agem nos calcanhares de Aquiles, eles agem nos pontos vulneráveis, eles fazem com que as pessoas tenham seus comportamentos antevistos e sejam manipuladas a agirem contra seus próprios interesses. Quando a gente ouve numa revelação do The Intercept, aí na Lava Jato, colocam a denúncia do sítio de Atibaia, eu acho que foi essa uma das últimas, se não a última revelação, que ela seria proposta uma distração, quer dizer, você está investido num cargo público, você prestou um concurso, você está investido num cargo importante no Ministério Público Federal, ou mesmo na magistratura, quer dizer, você vai agir em concurso como juiz, você vai agir em conluio com o Ministério Público, você sabe qual é a sua função, quer dizer, você sabe que você tem que ser imparcial, que a justiça é imparcial. Olha, Vanessa, eu estou muito preocupado que nós retomemos, e eu quero parabenizar vocês pela coragem, pela constância, pela lisura da mensagem que vocês propõem. Eu acho que não é qualquer um que tem essa... É muito legal saber que vocês também estão aí, que vocês estão lutando, que vocês estão falando. E é nítido para mim que vocês fazem isso com uma mensagem que é dada de dentro do coração de vocês. Quero parabenizar vocês, belíssimo trabalho, que continuem, assim como também eu tenho o meu canal, onde eu procuro de alguma forma repercutir. Existem outros canais parceiros, como o canal Resistentes, que Berg na semana passada, que também foi muito bacana, né, do Edu Moreira, com o Edu e com o Bruno, que inclusive é morador de Nova Iguaçu. E eu quero dizer o seguinte, nós precisamos retomar essa hegemonia, esse protagonismo da narrativa. Nós estamos do lado da verdade. Claro. E eu acho que com a verdade, em algum momento, nós vamos conseguir chegar num ponto, numa vitória, num ponto de inflexão
de tanta tristeza, de tanta cisânia no tecido social brasileiro, essa ruptura, ela não se justifica. Nós não podemos continuar com isso. Não, eu quero, viu, fazer um comentário em relação a essa sua fala aqui, encerrando o programa, e dizer primeiro que eu concordo em gênero, número e grau, e que nós temos que falar muito isso com as pessoas, porque aliás, a grande maioria do povo nunca leu aquele livro que eu acho também muito interessante, a gente fala bastante aqui, chamado Guerras Híbridas. Hoje, a luta pela busca do poder. Muita gente, a grande maioria do povo, sequer assistiu a essa privacidade hackeada que você coloca aqui e que desnuda, mostra como é que as coisas acontecem hoje, como é que eles chegam ao poder, baseado numa mídia hoje que não é só aquela mídia tradicional, é aquela mídia que está na mão o dia inteiro, toda hora, todo minuto das pessoas, e que eles vão espalhando as inverdades. Mas antes de falar nisso, viu, Rogério, porque é tão grave tudo, eu quero ler aqui o que foi divulgado, agora por último, pelo The Intercept, né? Do Deltan Dallagnol, ele se reporta diretamente ao Sérgio Bruno, não é, que é de Brasília, acho que é um procurador de Brasília, não sei direito. Então ele diz o seguinte, Sérgio, estamos querendo soltar nova denúncia do Lula, que sairia semana passada, mas seguramos. Contudo, se tiver festa de vocês aí, ela será engolida de vocês aí. O que é? Se tiver operação, que eles denominam como festa. Você pode me orientar quanto a alguma data nessa semana? Meu receio é soltarmos num dia e no seguinte ter operação, porque aí... Olha só, festa. Aí o Sérgio Bruno responde, sem operações previstas para essa semana. E o Dallagnol agradece. Aí vem aquele grupo Filhos de Januário, no dia 17 de maio de 2017. Diz o seguinte, Jerusa Vicelli. Pessoal, terminamos a denúncia do sítio. Segue em anexo, caso alguém queira olhar. A ideia era protocolar amanhã, mas devido aos novos acontecimentos, pontinhos. Aí vem o Dallagnol. Por isso, Janot me disse que não sabe se Raquel é nome. Aí o Dallagnol, esperar. De novo, amanhã será engolida pelos novos fatos. E cá entre nós, amanhã devemos ter surpresas, né? E vai lá, entra o Ataíde Ribeiro Costa, diz o seguinte, tem que ser segunda ou terça, falando sobre a denúncia. Aí o Vicelli responde, sim, por isso eu aguento mais esse filho que não é meu, é nosso, é de todos, a denúncia. Aí vem o Dallagnol no mesmo grupo, diz o seguinte, nesta semana, depois de ter conversado com o Bruno, vem ele e diz no grupo Filhos do Januário, nesta semana não tem operação em Brasília. Dá para soltar a denúncia do Lula. Aí vem a Jerusa, faremos o release amanhã. Vamos criar distração, ou seja, é uma grande festa para eles. É por isso que eu digo, viu, Rogério, vamos terminar falando sobre isso. É por isso que eu digo, não é mais possível o Supremo Tribunal Federal continuar como está, porque é ele que está sendo desmoralizado. Pode até a mídia tradicional, a imprensa aberta do Brasil não noticiar, mas o mundo inteiro está vendo isso. Não só o mundo jurídico, o mundo inteiro. A opinião do mundo inteiro está vendo isso e um Supremo que, depois de revelado tudo isso, se mantiver apático, ele vai estar dando à chancela a comprovação de que ele faz parte. Mas, olha, muito obrigada pela tua participação. E diga lá, acabe aí o programa pela gente e chame para se inscrever no teu canal e para se inscrever no nosso também, aqui na esquerda, viu? Claro. É um prazer muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho um canal que leva meu nome, então se vocês quiserem se inscrever no canal, será um prazer, serão bem-vindos. Claro que eu também peço muita gente a inscrição, então quem está aqui, se inscreva no canal à esquerda, que está levando todos os dias uma mensagem fundamental para que nós retomemos o legado do marco civilizatório que se perdeu nesse tempo. Como a Vanessa acabou de revelar, vocês assistiram que pessoas que, em tese, pelo aspecto da sua, teriam a função de custos leges, de fiscais da lei, fazem festa com operações
que estejam ideologicamente colocadas em posições diversas às suas, de personagens que pensem diferente deles. Então a gente precisa retomar essa narrativa, precisa de muita gente no canal à esquerda, precisa de muita gente também no nosso canal, em outros canais que façam a defesa do legado do marco civilizatório. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns para a Vanessa, parabéns para o Lindbergh, e as portas aqui estão sempre abertas também, contem comigo aqui em São Paulo. Valeu, obrigada aí, hein? Obrigada. Deixa eu mandar um recadinho aqui para o Eduardo, tá certo? Obrigada a você, obrigada aí, Rogério. Obrigada a vocês. John, obrigada aí, viu? Tchau, tchau.